E como nós estamos todos em localidades muito, muito distintas, iria aqui começar por perguntar qual é o principal desafio que se relaciona aqui com a transição para um modelo de economia circular que identificam nas vossas comunidades, ou seja, nas vossas cidades. Mariana, desculpa, estavas a dizer para falarmos agora atualmente, não é? Portanto, sim, podem. Depois irmos acrescentando. Sim. Exato. Perfeito. Ok. É assim, eu posso começar aqui pela parte. Eu estou a viver em Famalicão, o SEC é de Braga, mas, portanto, nesta região, o que é que se verifica? Há muita investigação e desenvolvimento nesta área. Temos aqui várias entidades, não só ligadas à Universidade do Minho, mas que realmente estão a fazer coisas espetaculares e realmente aqui também há um tecido empreendedor muito forte, isto particularmente em Famalicão. Mas se virmos, por exemplo, na cidade de Braga, ainda há realmente, não há conexão entre as entidades municipais, isto falando em Braga, e portanto, os cidadãos, as empresas, não há um debate sobre a economia circular, não há esta passagem de informação, de formação. Portanto, é uma lacuna realmente numa cidade e acaba por ser um paradoxo, não é? Portanto, numa região onde há tanta atividade e tanto potencial, sente-se isto na cidade de Braga. Mas como digo, por exemplo, Famalicão, que fica a 15 minutos, parece que já estamos noutra realidade completamente diferente, ou seja, é algo muito local, e nós, enquanto SEC Braga, através dos eventos que já fizemos, tentamos um bocadinho partir pedra e construir um caminho nesse sentido, mas é o que nós sentimos e o que muita gente sente também. Portanto, destaco logo este desafio, vá. E é curioso porque é que será que existe essa diferença tão evidente, por exemplo, entre Braga e Famalicão? E quem diz Braga e Famalicão diz também outras cidades, porque existem cidades que estão claramente comprometidas, não é? E que nota-se, portanto, esse comprometimento e até através daquilo que dinamizam, e outras que parecem que ainda estão, ainda nem sequer estão a entrar no tema. Que é que, na tua opinião, e na opinião também convidava os outros também a partilharem, o que é que leva a essas diferenças entre cidades? Olha, eu já vivi em Braga, já vivo agora em Famalicão, e acho que há uma forte componente cultural, de mindset. Toda a gente há vários casos, por exemplo, de empresas ou de pessoas que tentaram fazer coisas em Braga e vieram para Famalicão e fizeram-na facilmente. Por exemplo, o piloto da Econec Portugal, estou a fazê-lo em Famalicão. Eu penso que tem muito a ver com a cultura, com o mindset enraizado já de há vários décadas, ou se quisermos séculos, não é? Que talvez, isto agora dava aqui uma reflexão muito filosófica, mas há de facto em Braga ainda um entrave de querer, por exemplo, é muito difícil em Braga juntar partes, colaborar, criar sinergias. As novas gerações estão realmente a fazer outro caminho, mas sente-se muito isso, é um ambiente muito... Sente-se que é fechado, pronto. E isso leva também que há uma perda, não é, para a própria cidade que tem tanto potencial
Agora, por exemplo, com o surgimento do Human Power Hub, que é uma incubadora de economia social, vê-se aí já alguma abertura e vontade de dinamizar coisas e claro, vão surgindo novas empresas, novos movimentos, como o SEC, e vai-se construindo o caminho, mas sinto muito isso nesta região. E já agora convidava também nas outras cidades, portanto, as pessoas que estão aqui a representar outras cidades, porque eu sinto, por exemplo, eu sou da Almada e sinto muito o que a Filipa está a dizer relativamente à diferença entre cidades, e sinto, por exemplo, que a Almada realmente poderia ser muito mais dinâmica, aqui Almada enquanto município, não é? Poderia ser muito mais dinâmica e criar aqui mais ligações, quer entre a universidade, por exemplo, a FCT, e o meio empresarial, poderia aqui incentivar e criar mais ações para disseminar, se bem que já existiram algumas ações, não estou a dizer que não existiu nada, mas qual é a experiência que têm nas vossas cidades? Olá, se calhar, força. Sim, força. Eu estou em Vila Real, estou sem imagem porque está constantemente a minha filha, peço desculpa aqui a passar, Aqui, então não... sim. Pronto, estou em Vila Real e aquilo que eu noto é um bocadinho a nossa cultura, não é só típico de Vila Real, mas acho que de Portugal no geral, e depois vai havendo umas exceções. É que nós somos competitivos e vemos a competição, vemos alguém que tem um negócio semelhante ao nosso como uma competição. E não nos juntamos a fim de podermos melhorar os dois, ou seja, era o que a Filipa estava a falar há pouco, não existe sinergia, a gente nunca pensa no outro, a gente pensa em ser sempre melhor do que o outro, e poderíamos ser os dois bons e melhorar os dois em conjunto e ganharmos o nosso espaço, e estamos sempre a competir de uma forma negativa. E eu acho que é um bocadinho isso, mas isso é cultural em termos de país mesmo. E como disse a Filipa, vai havendo as pessoas mais novas, algumas gerações e algumas empresas que tentam fazer diferente, mas que muitas vezes também não conseguem porque acabam por ser esmagadas pelas concorrentes. Pronto, e penso que aqui também se passa isso, com algumas exceções, aqui em Vila Real, e falando no setor do vinho, que eu estou mais dentro agora neste caso, a coisa piora ainda mais, porque as oportunidades vão sempre para os mesmos e os pequeninos nunca têm mesmo hipótese de sobrevivência, digamos assim. Rosa. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Talvez pelo sítio onde estou e também pelas atividades que nós desenvolvemos. Portanto, nós já temos 3 anos do Fórum, sendo que o Fórum é um espaço onde desde o simples cidadão à instituição de investigação, universidade, municípios, empresas, têm assento. Nós também promovemos a divulgação e a dinamização, aliás, é esse o principal objetivo do Fórum, das questões relacionadas com a economia circular. Agora, uma coisa é certa, a temática da economia circular não é conhecida, e quando digo conhecida não é só ouvir falar, é apropriada pelas pessoas, sejam elas quem forem. Portanto, ainda falta passar a mensagem, ainda falta tentar explicar aquilo que é a economia circular, porque muitos, e aquilo que eu tenho detectado, é que muita gente já pratica economia circular, na sua casa, nas suas empresas, não têm a consciência de que estão a praticar essa questão da economia circular. Sendo que, por outro lado, também é muito difícil fazer chegar a todas as pessoas as ações que estão a ser desenvolvidas a este nível. Nós no Alentejo temos vários projetos liderados pelas mais diversas entidades relativamente à economia circular, fazemos sessões de divulgação, existem projetos em rede nacionais, internacionais, regionais relativamente à economia circular, e com toda a certeza, qualquer que seja a área ou a temática, que se forem falar com algumas pessoas, elas acham que nada está a acontecer no Alentejo quando está a acontecer muita coisa. Só para terem uma ideia, nós apresentámos o Alentejo como candidatura de uma região piloto circular a nível do Horizonte 2020.
Portanto, juntámos um grupo enorme de pessoas, são 25 entidades, entre empresas, instituições de ensino, centros de investigação, entidades públicas, o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, foi um leque que nos juntámos todos a uma mesa e que constituímos uma candidatura sobre economia circular na região Alentejo, onde os setores que foram identificados se entrecruzam e fazem e colocam soluções sistémicas. Por exemplo, só para terem uma ideia, existiu agora uma candidatura, uma medida para cidades circulares, onde Braga é líder numa das redes sobre a circularidade urbana. Portanto, algo está a acontecer em Braga. Nem toda a gente tem conhecimento. Muitas vezes também, quando nós tentamos trazer pessoas para estes fóruns, e assim como a Mariana disse logo no início, às vezes muita gente se inscreve porque aquilo até é capaz de ser interessante e não sei o quê, depois à última hora ninguém aparece. Pois também é difícil passar a mensagem. Portanto, eu que estou do outro lado, sou cidadã, sou aluna de uma universidade, estou a fazer o mestrado, onde estou a trabalhar o turismo e a economia circular. Por acaso é uma área que nunca se ouve falar, é no turismo e a circularidade, as duas juntas, e a certificação da biosfera. Portanto, e além disso estou na função pública, portanto num organismo público que abarca toda a região, e é muito difícil passar a mensagem. Nós tínhamos uma atividade muito gira com o Covid, estrangulou completamente, que era, nós todos os anos fazemos 2 vezes por ano o fórum, portanto a reunião do fórum, a reunião magna, e selecionávamos 2 ou 3 exemplos de projetos e íamos às localidades onde esses projetos eram realizados. Por exemplo, fomos a Messejana, fomos a Monsaraz, onde todas as pessoas que estão envolvidas no fórum e que iam à reunião do fórum, iam lá in loco ver e podiam falar e perguntar e como é que faz, e isso criava aqui uma dinâmica, e criou aqui uma dinâmica muito interessante, e o conhecimento da Junta de Freguesia do Landroal, a Junta de Freguesia da Messejana também, de São Luís, que nunca ninguém ouviu falar e que têm atividades muito interessantes no âmbito da economia circular. Não são divulgadas e nem toda a gente está interessada na temática. Não é? Obrigada. Problemas, a capacitação, sem dúvida. Mas lá está, no caso de Braga não tem como não comunicar connosco, por exemplo, porque o SEC Braga tem ligação ao município, tentou, agendamos reunimos, tentamos ter iniciativas em comum e portanto, e nunca foram muito bem sucedidas ou bem recebidas, não é? E isto que eu falo não quer dizer, é como eu digo, há imensas iniciativas nesta região, agora falta essa articulação e essa co-criação em conjunto, não é? E lá está, tenho pena de talvez ser aqui a única agora representante desta região, porque realmente não tem que se viver aqui para se sentir o que estou a dizer. Ia convidar o Pedro e depois o Lourenço, então, a partilharem também aqui as suas experiências. Sim. Então, o que é que me parece, até de ouvir as pessoas, é que estamos só a falar de iniciativas. E a economia circular, enquanto não houver uma transferência para a economia real, só estamos a falar de iniciativas, de projetos, de iniciativas, com algumas dinamizações, com alguma relação, mas o problema é passar o abismo entre as iniciativas e os projetos para uma economia que é real. E, portanto, enquanto continuarmos a olhar para a economia e para as iniciativas como um objetivo e não verdadeiramente como um passo, nós vamos continuar a ter de documentar iniciativas e a fazer isso. Eu sou auditor, eu faço umas dezenas de auditorias por ano e já visitei milhares de empresas. E, portanto, quando eu vejo essa realidade da economia circular, eu, quando audito os temas estão integrados. Tem ambiente, tem inovação, tem responsabilidade social. E da parte de inovação já fiz, não sei, 250 auditorias. Se me perguntarem quantas dessas empresas é que têm economia circular no seu core, nenhuma. Portanto, enquanto não for algo, e aí concordo perfeitamente com a Rosa, o entendimento, a profundidade do entendimento é, eu vou dizer, escasso.
E quando olhamos para os princípios e estão ali do lado esquerdo, das questões da energia, regenerativo, dos novos modelos, as iniciativas são muito meritórias, mas acabam por não ter uma transferência para aquilo que é o tecido económico para a sua realidade. Eu vivo em Lisboa e Lisboa foi capital verde. Isso traduziu-se em quê? Bom, algumas coisas interessantes. Por acaso a pandemia até veio trazer uma diminuição da projeção, mas eram coisas que são, eu vou dizer, um fait divers. E, portanto, temos também de ser muito honestos na forma como olhamos para nós. Nós temos em Portugal, às vezes, e todas as coisas que a Filipa disse também, uma inveja, não fazer, e a Cátia de não querer e ver no outro, perfeito. Isso são traços, mas não, se calhar não somos os mais invejosos do mundo, não sei, não conheço os outros todos. Mas olhamos muito para aquilo que é uma versão gira, interessante, até XL da reciclagem e outro, e a profundidade do tema é a de mudança da economia, é a mudança da sociedade, é a mudança da forma. Enquanto não mudar, as coisas não funcionam. Exemplos interessantes. Quando nós estamos a falar de compras públicas, e provavelmente seria o melhor motor, e temos aqui muitas vezes aqui pessoas que têm a ver, que estão relacionadas com isso, não há nenhum critério de circularidade associado às compras públicas. Muito poucos. Se olharmos para um exemplo giríssimo, interessante, na Suécia, por exemplo, todas as refeições que são das escolas, são objeto de uma circularização, ou seja, têm que ser circulares, com o envolvimento, inclusive, de quem as vai comer, que são as crianças. Aqui, continuamos a olhar, aqui e se calhar noutros lados, eu não estou a criticar Portugal, mas é o estado de aprendizagem. Enquanto conseguimos passar das iniciativas depois para uma realidade económica efetiva e robusta, fantástico. Portanto, na Suécia, como dizia, são envolvidos, e as crianças são envolvidas na sua valorização, dizem, foi boa ou foi mal? Estava boa ou estava má? Portanto, e a questão da proximidade, do fornecimento local, daquilo que para além do custo e do complemento nutricional, deve ser incorporado. E, portanto, quando não se olha, quando não se põe a economia circular no core, no centro das decisões, vamos ter sempre iniciativas e coisas interessantes, que não desvalorizem e são essenciais, principalmente para a demonstração. Gostava que depois, no final das iniciativas, eu já avaliei muitos projetos também de inovação, no final das iniciativas a transferência para a economia real fosse uma parte, e não meramente só uma publicação num site que ainda precisa se mantém durante um tempo em que há financiamento e a partir daí desaparece. E, portanto, quando aparecemos 24 pessoas, que é interessante, o tema é muito interessante, é verdade, e por isso é que aparecem 24, 34, eu estou a participar, e já agora, se vocês quiserem, existe a Ellen MacArthur Foundation, está a fazer um curso global, ou seja, um curso que as pessoas podem participar com Slack, com atividades semanais, só para vermos os exemplos que lá estão e depois ficamos espantados com as coisas que acontecem. Falta-nos também mais mundo, falta-nos pesquisar mais fora, falta-nos ver países que estão a um nível daquilo, do melhor nível, seja Dinamarca particularmente é muito bom, a Suécia também será, mas outros países, um exemplo da Malásia, em termos de reciclagem, coisas maravilhosas que acontecem, que têm um nível de profundidade da interpretação que é muito distinto muitas vezes dos nossos. E a ideia do que é circular ainda não está claramente traduzido. Fala-se, não é? É difícil e não é nada fácil. Eu tenho preparação e é-me difícil às vezes olhar para um determinado exemplo e dizer é ou não é circular? Estamos ou não estamos? Eu estou a fazer avaliações de produtos com índice de circularidade. E não é simples, uma coisa que é bastante difícil. E, portanto, fica-nos difícil entender. Agora, se calhar a disseminação em termos daquilo que são os diferentes níveis da escolaridade parece muito interessante. Se queremos fazer uma mudança, temos que fazer a mudança para as pessoas, para as mais jovens. E as gestões mais jovens e as gerações não estão envolvidas, não é? Um exemplo que eu vi, eu desculpo estar a ser tão negativo, mas às vezes a gente é melhor ter uma realidade mais, um banho de realidade, do que estamos a endeusar-nos com coisas que às vezes não são nada interessantes. Exemplos que eu vi de outros países, mas que aqui também se aplicam. Uma comunidade, isto é Angola, uma responsabilidade social, isto um bocado porque a Filipa dizia o centro de inovação social. Depois temos inovação social, temos economia circular, depois temos outras inovações, e de repente temos uma míriade de inovações e de centros de inovar o quê, que de repente não tem uma conjugação. Isso também parece um bocadinho estranho. Então era uma realidade que era uma população que vivia numa ilha, eram pescadores. Como faziam um artesanato com latas, e portanto tinham lá as latas e faziam o artesanato, passou a vender. Foi um projeto de inovação social. Perfeito, quando acabaram as latas tiveram que importar latas para eles continuarem o projeto. Isto pareceu que era uma coisa interessante, mas depois na prática acaba por não ser nada interessante. Portanto, quando é muito pequeno é bom, não, às vezes depois não tem relação com os ecossistemas mais vastos. Portanto, na minha cidade o que é que faz falta? Por ser claramente, e a Lisboa, não é? Ser claramente, se bem que o meu escritório é em Almada, portanto também percebo, Almada, enquanto estiverem ocupados a fazer centros de inovação com a Nova e coisas de milhares de milhões de euros, não vão fazer nada, né? Enquanto quiserem criar conceitos como a rua ambientalmente, com carbono zero, que era um projeto que também foi comunicado, 1 milhão, 2 milhões, ficou para trás. Quer dizer, enquanto só olharmos para a comunicação como um objetivo
afinal ficou para trás. O meu escritório é ao pé dessa rua, era fantástico, com tokens e com coisas, nunca aconteceu. E agora é a nova questão da Almada. Temos que, os nossos agentes, os nossos políticos, também têm que introduzir isso, que gestão mais próxima, juntas de freguesia, ou mais longínquos no governo. Têm que conseguir perceber o tema e conseguir incorporá-lo nas suas decisões do dia-a-dia. O plano de resiliência e regeneração não tem economia circular lá escrito. Zero. Portanto, uns cidadãos podem tentar fazer, nós construímos uma mudança social bottom-up, é muito difícil. E, portanto, eu acho maravilhoso que estejam aqui pessoas que estão a fazer esse esforço. Maravilhoso. Mas, de facto, só bottom-up é muito difícil. Porque cada um faz a sua, influencia o outro e vamos funcionando. Mas depois a grande maioria não tem nem acesso a recursos. Não olha para estas iniciativas às vezes de uma forma muito positiva, mas depois não é transferido para a sua realidade do dia-a-dia. Não queria nada monopolizar aqui a discussão. Eu tenho que pedir tenho que pedir desculpa, mas é que eu mesmo, pronto, marcaram-me há bocadinho uma reunião às 18, uma coisa de discussão de uma proposta que tem que ser uma coisa feita e eu não posso fugir à realidade do dia-a-dia, está bem? Mas era agradecer mesmo a vossa presença, porque enquanto tivermos 10, 20 ou 30 a conversar e a fazer, acho que é muito importante que nós consigamos manter esta mensagem. E já agora, se conseguir aderir àquele curso da Ellen MacArthur Foundation, são atividades semanais, em que os exemplos são pura e simplesmente maravilhosos. Maravilhosos, é uma coisa que só tenho que dizer. E cada vez mais há cursos, há exemplos a percorrerem e se nós temos que ver fora. Declaradamente em Portugal temos coisas boas, sim, e somos sim. O Alentejo é claramente tem um ecossistema que é em si circular, é verdade, é maravilhoso, mas exemplos de transferência e de exemplos de organizações e negócios novos, acho que não temos bons exemplos em Portugal. Se me conseguirem trazer um ou outro, eu adorava, porque eu gostava de apresentar. Eu pus alguns exemplos ótimo, no site, ótimo. aqui no chat, para poder eu vou ver passagem de transferência de tecnologia mesmo relacionada com a economia circular para as empresas e dedicadas às empresas e não só, também ao mundo rural. E só já agora uma referência à Estratégia Regional do Alentejo 2030 e a Estratégia de Especialização Inteligente do Alentejo 2030 tem a circularidade como um dos eixos principais para a próxima década. Obrigada. E desafiava. Eu vou-me ausentar, está bem? Ok, obrigada, Pedro, pelas partilhas. Eu desafiava depois no Slack também a fazerem se puderem fazer essa partilha também para o fazerem, até porque assim também nós poderemos divulgar dentro dos nossos meios, portanto, essas iniciativas. Lourenço. Pois eu não percebi, o Pedro depois saiu muito rápido, que eu até, uma das coisas que só que eu vejo aqui o tempo a terminar era para nós trocarmos alguns contactos ou redes sociais, o perfil de LinkedIn, eu ia deixar aqui o link para o meu LinkedIn, porque eu estava a gostar muito do que o Pedro estava a dizer e gostava eventualmente até falar melhor mais com ele sobre o assunto, mas ele depois saiu a correr. Eu não tenho também muito mais a acrescentar, porque gostei muito das contribuições da Rosa e do Pedro, especialmente porque estão coisas a serem feitas. Concordo com o que a Rosa estava a dizer, que realmente há muitas coisas que estão a ser feitas dentro da economia circular, simplesmente muitas empresas não sabem que estão a fazer de facto a economia circular. E um dos principais desafios, não necessariamente na minha comunidade, eu também estou no Alentejo, mas acho que mais geral é muitas vezes a questão do preço financeiro que às vezes pode estar associado, ou pelo menos é o que eu já falei com algumas pessoas, é o preço financeiro que está associado ao preço acrescido de se tornar os negócios mais circulares. Ou seja, às vezes fica mais caro, ou seja, as opções às vezes mais circulares ou mais sustentáveis às vezes são mais caras e não há esse custo, as pessoas às vezes não medem o custo ambiental versus o custo financeiro das suas ações. Portanto, mas isso sim, um bocadinho dentro do encontro com o que o Pedro estava a dizer, é um bocadinho políticas públicas ou medidas de um bocadinho tornar realmente as opções, não permitir que as opções nocivas para o ambiente sejam de facto tão baratas, não é? Quando temos um produto e para comercializar o produto é mais barato metê-lo em plástico, metê-lo num pacote sustentável, muito bem, realmente há quem procure realmente pacotes sustentáveis ou procurar formas, sei lá, nós agora estamos a vender em pacotes reutilizáveis. Um dos nossos negócios é vender azeite, nós vendemos azeite em garrafões de vidro que depois as pessoas podem devolver, mas isso tem um custo
crescido enorme em comparação só com os pacotes de plástico, garrafas de plástico que se vendem e que nós não temos nada a ver depois com essas partes. Então, isso às vezes é um desafio que entra nos negócios de se tornarem mais circulares. E vejo o tempo quase a terminar, portanto não vou dominar mais esta discussão. Obrigada, Lourenço. Realmente o tempo parece que voou. Luísa. Sim, desculpem, eu queria tentar assinar qualquer coisa de diferente, mas não sei, Mariana, como é que a passagem agora vai ser feita, se querem tentar fazer algum wrap-up antes de passarmos a outra sala. É assim, o que eu ia desafiar, eu dei-vos a todos, puderem, eu posso depois partilhar na sala o link. O que eu iria desafiar é que poderem aqui depois, por exemplo, amanhã ou hoje ao final do dia, poderem novamente olhar para as perguntas e ir colocando aqui algumas outras ideias que possam surgir e eventuais soluções para os desafios que foram sendo, ou algumas soluções que já conheçam e que já estão a ser implementadas para as dificuldades que foram aqui partilhadas, que eu acho que era interessante. Porque, por exemplo, o Pedro estava a falar da questão por exemplo, de ser necessário, de facto, as autoridades públicas, de alguma forma, serem embaixadores das iniciativas circulares. E, por exemplo, ele falou da Suécia, mas, por exemplo, a Holanda também tem inúmeros exemplos ao nível da contratação pública, como é que eles realmente alavancam essas iniciativas. E em Portugal, se calhar, alguns municípios também já o fazem, e seria interessante, eu penso que o Porto já tem algumas iniciativas nessa vertente, e se souberem, podem também partilhar aqui o que é que já está a ser feito a esse nível, dentro dos desafios que forem colocados. Mas não sei se aqui dentro do tópico querias... Nós depois também vamos reorganizar aqui um bocadinho as ideias. Sim, eu posso só tentar ensinar aqui uma coisa muito breve. Eu acho que muitas das coisas que discutimos são válidas. Ainda assim, eu estou um pouco mal, Pedro, no sentido de dizer que a economia circular, como um modelo alternativo, digamos assim, tem muitos atores. E cada um dos atores que participará da economia circular no futuro tem o seu papel. Claro que, como estamos numa fase de transição, se calhar recairá numa primeira fase sobre as autoridades no sentido da regulamentação, e endereçando até o desafio que o Lourenço identificava na questão, nomeadamente, dos preços das matérias virgens versus matérias recicladas, por exemplo. É claro que é uma questão que precisa de uma regulamentação de incentivos ou de taxas que promovam ou limitem determinadas utilizações. E a mesma coisa com as compras públicas circulares, também seriam medidas que careceriam de algum apoio público. No entanto, mesmo o exemplo que a Filipa dava, na verdade, a questão o empreendedorismo, por exemplo, na economia circular, tipicamente é semelhante a outras formas de empreendedorismo. A transferência de tecnologia poderia ser semelhante a outras formas de tecnologia. Se calhar a diferença é que estamos para a transição ser mais rápida, precisaríamos de ser mais abertos nas partilhas que fazemos do ponto de vista de encontrar soluções, mas isso tem a ver com alguns princípios que a economia circular traz acoplados, que são as da economia da partilha, no sentido mais social da questão, ou de sistemas abertos, por exemplo, que são mais radicais e mais disruptivos face à economia tradicional, digamos assim. Ou seja, acho que podemos cortar isto de várias formas, digamos assim. E algumas questões não são necessariamente só de um determinado município. O exemplo do Porto, eu estou no Porto, mas o município do Porto, na verdade, está a fazer muitas iniciativas, mas não é necessariamente para as empresas ou para as startups. É ao nível do município, na gestão dos resíduos, eventualmente vai entrar na questão, por exemplo, dos biorresíduos, vai entrar com o tecido empresarial dos restaurantes ou dos cafés, mas não é ainda esse o objetivo, é muito ainda centrado na própria gestão municipal, digamos assim, e algum relacionado também com a gestão de resíduos. Pronto, não me alargando mais, aqui algumas ideias que eu discussão. Obrigada, Luísa. Acho que uma das questões que de facto deixava aqui só enquanto desafio, é que uma das questões que às vezes uma coisa que surgiu já no outro evento, é que eventualmente o chegar a mais pessoas, eventualmente tem que se encontrar aqui formas inovadoras de comunicação, e se calhar convidar outros atores da cultura, do teatro, às vezes até mesmo da comédia, a começarem também a falar sobre estes temas de uma forma mais massiva, para que isso eventualmente possa chegar a outros públicos e até de uma forma mais leve, porque parece-me que muitas vezes as pessoas acham este tema um pouco
um pouco maçudo e afastam-se de certa forma, e se de alguma forma tornarmos esta discussão um pouco mais acessível, eventualmente, quem sabe, não poderemos aqui conseguir disseminar este tema para outros públicos. Ao nível da competição, outra coisa que também gostaria de deixar como reflexão é que existe uma crença enraizada em Portugal em que os portugueses não sabem trabalhar de forma em equipa, porque os portugueses e as empresas não podem colaborar. E ainda agora eu participei também, estou a terminar, no projeto do Alentejo, e as empresas todas que estavam envolvidas diziam isso, que as empresas não sabem trabalhar e que os espanhóis são muito bons e que nós não sabemos fazê-lo. E eu acho que, parece-me a mim, que antes de mais, se calhar antes de pensarmos na transição, também temos que pensar nestas crenças e como é que nós, aos poucos e poucos, podemos quebrar estas crenças, não é? E provar que, tal como os espanhóis podem trabalhar muito bem em conjunto, nós com certeza também temos temos o talento, temos a criatividade e as capacidades para o fazer. E é preciso quebrar essa crença de nós não sabemos trabalhar em conjunto, as empresas vão-nos passar a perna, vão-nos roubar as ideias, claro que eu não digo que isto não seja uma realidade, mas penso que de certa forma que há uma área que também tem que ser trabalhada. Só falando aqui, Kátia. Olá. Eu respondo aqui um bocadinho pelo desafio que a Mariana fez de envolver a cultura e de novas formas de passar a palavra. Eu acho que uma boa forma de passar isto e de se enraizar isso é ter iniciativas em termos de escolas, nos mais pequeninos, porque mesmo que o tema seja maçudo, se for dito de uma maneira apropriada para a idade das crianças, elas vão crescer com aquilo. E eu digo isto porque neste momento a escola, há um projeto a nível nacional, que muitas devem saber, que é o Ecoescolas, e muitas escolas aderiram a esse projeto.